Fala aí, bom dia RA, galera RA. Hoje a gente vai tratar aqui sobre as principais dúvidas e dificuldades sobre a preparação para o TAF. Então vamos lá, vamos embora, né? Deixa a galera entrar aí com a gente vai fazer esse bate-papo. E você vai poder mandar a sua dúvida, a sua dificuldade, tá bom? E a gente vai falar sobre como você melhorar os seus resultados na sua preparação, tá bom? Ana, bom dia, tudo bem? Como que você está? Já vai deixando aí a sua dúvida, a sua dificuldade aqui nos comentários. A gente vai começar o nosso Papo Rataf de hoje, né? Que é essa live que a gente faz aqui, onde você manda a sua dúvida, a sua dificuldade, o seu concurso. E a gente vai te passar a melhor estratégia para você chegar no dia do seu TAF e garantir a sua aprovação. Beleza? Então vamos lá aqui, ó. O João já mandou a pergunta dele aqui, ó. Show de bola. Já vamos começar aqui. Eu vou fixar aqui. E a gente já começa o nosso bate-papo. Ele falou assim, para o TAF, né? Como iniciar o treino de barra fixa, né? Polícia Militar de Pernambuco. Show de bola. Vamos lá, vamos pra cima. Galera, a primeira coisa, né? João, que você tem que entender sobre a preparação para o TAF é o seguinte, que o treinamento para o TAF ele é diferente de um treinamento tradicional, treinamento convencional. Então, a forma que a gente costuma assim pensar em se preparar, por exemplo, eu preciso ir dentro da academia, eu preciso pegar muito peso na musculação. Então, o treinamento para o TAF, você precisa gerar performance, correto? E aí, você vai treinar de uma forma muito mais eficiente treinando na própria barra, tá? Tem uma pesquisa científica que ela foi desenvolvida pela Academia Militar dos Estados Unidos, que eles pegaram os exercícios tradicionais de musculação e eles verificaram, né, a ativação muscular desses exercícios em comparação com a ativação muscular da isometria e da barra fixa. E eles perceberam que não recruta todos os músculos quando você faz aqueles exercícios convencionais de musculação, tá? Nos aparelhos. Então, a melhor forma de você treinar é com os exercícios na própria barra. Então, a barra paralela, a barra mais alta, tá? Então, a barra mais baixa, você vai ajustando a altura da barra de acordo com o seu nível de força de membros superiores. Então, eu deixo esse ponto inicial para você, porque muitas vezes o candidato, e a gente vê todos os dias isso aqui, o candidato ele fica treinando lá na musculação. Já aconteceu com um aluno, um dos nossos alunos, vou citar esse exemplo aqui, o Gabriel. O Gabriel ele ficou mais de um ano na musculação e ele não conseguia fazer nenhuma barra fixa. Então é isso que você tem que entender para você não cometer o mesmo erro, né? E você achar que está treinando, que está evoluindo, e quando você, na verdade, vai avaliar o seu desempenho, você não está conseguindo fazer nenhuma barra fixa, nem um segundo na isometria, tá? Isso vale, né? Todos os dias a gente recebe essas mensagens aqui falando, né? Eu tô 6 meses, eu tô 1 ano na academia e eu não estou conseguindo fazer nada ainda, tá? Então, acho que essa é a grande sacada aí para você já ter essa ideia e começar a aplicar os seus treinos da forma correta na sua preparação e não ficar perdendo tempo, né? Nem tempo, nem questão financeira também, nem dinheiro, né? Achando que você está treinando e quando você vai ver, você não está treinando, tá? Você não está tendo resultado. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. A Sanches, olha só. Dicas de flexão de braço para TAF do exército, né? Perfeito. Segue a mesma lógica, né? Que eu falei aqui sobre a barra fixa e sobre a isometria. Então, você não vai ficar fazendo aqueles exercícios, por exemplo, de membros superiores na musculação. Eu vou fortalecer aqui o meu peitoral. Por exemplo, na musculação, é uma forma muito isolada, né? Então, você ativa apenas o peitoral, assim, de uma forma muito isolada, entende? Sendo que na flexão você vai precisar de todo o seu corpo para executar a flexão, tá bom? Então você tem formas mais eficientes para você treinar. Anderson, eu perdi tudo que eu estava treinando até agora, eu estava na academia, eu estava no crossfit, eu perdi tudo. Não, você tem uma adaptação, você tem uma rotina, você tem uma força, né? Você teve um fortalecimento, você teve uma ativação muscular, entende? Então, agora você precisa usar a sua força de uma forma mais eficiente. Então, você pode treinar no ambiente da academia. A questão é como você vai treinar, quais exercícios você vai executar na sua preparação, tá? Por exemplo, um excelente exercício para você iniciar a sua flexão,
tá? É esse exercício aqui, ó. Você vai ficar nessa posição de flexão inicial. Eu sei, às vezes minha flexão é 6 apoios. Calma, você vai ficar nessa posição aqui de flexão, em isometria. Você vai ficar só nessa posição aqui, você não vai descer, você não vai flexionar o seu cotovelo, tá? Você vai ficar apenas na isometria, tá? Na posição da flexão. Isso vai ajudar demais você o quê? A recrutar toda a musculatura da flexão, a sua lombar, o seu core, né? O seu abdômen. Você vai estabilizar o seu posicionamento inicial da flexão. Então você vai ativar toda a musculatura que vai, né, ser ativada na flexão. Então é um excelente exercício para você começar. Outra forma, né, outro exercício para você começar é o seguinte, ó, você vai procurar aí um apoio, tá? Pode ser tipo um banco em uma praça, por exemplo, ou então na sua casa, uma cadeira, uma bancada, por exemplo. Então você vai ter esse apoio aqui, você vai se posicionar aqui nessa posição de flexão, com o seu corpo inclinado, olha só. E aí você vai começar a executar a flexão de uma forma adaptada. E aí você vai ver que o exercício vai ficar mais leve, porque o seu corpo ele está inclinado, você vai descarregar mais peso no seu pé, entendeu? E aí você vai ter, né, uma forma mais eficiente de você começar o seu exercício. Por quê? Porque você vai estar executando o exercício de uma forma mais leve, onde você consegue executar todo o movimento, entendeu? Toda a amplitude do movimento, porque você tem essa dificuldade, né? Ah, eu não consigo ter força quando eu desço só um pouquinho na flexão. Por quê? Tá faltando força e fortalecimento e o exercício tá muito pesado para você. Então você precisa adequar, ajustar a forma que você vai começar esse exercício. Isso vale para isometria, para barra fixa, para flexão, né, para o abdominal também, entende? Então, quando você começa de uma forma adaptada, a sua evolução ela se torna muito mais rápida e mais fácil. Por quê? Porque você vai treinar de acordo com o seu nível de força de membros superiores, né? Então, o que é isso, né? É você treinar de acordo com a sua força realmente. Porque você pensa assim, eu preciso executar a barra fixa, a isometria ou a flexão, e aí você vai executar e você não consegue fazer no padrão do seu edital. Por quê? Porque você ainda não tem força suficiente. E aí você coloca, por exemplo, um elástico para você executar a barra fixa ou a isometria. Ou seja, você dá um apoio para o seu corpo. Você dá um auxílio para o seu corpo. E aí esse auxílio, ele é errado. Ele é errado. Por quê? Porque esse auxílio ele te dá essa ajuda. Pô, mas você não pode ter essa ajuda. Você precisa colocar exercícios para você gerar esse ganho e vencer essa barreira que você se encontra. Por isso que você executar exercícios na musculação, no crossfit, no funcional, exercícios com elástico, o graviton, eles prejudicam o seu desenvolvimento. Porque é justamente nesse ponto que você precisa se desenvolver, que você precisa ganhar força, que você precisa fortalecer. E aí é nesse ponto que você precisa realmente trabalhar e se desenvolver ao ponto de você aprender a transferir a sua força, certo? E recrutar os seus músculos. Aí você coloca um auxílio, pô, mas esse auxílio ele faz isso pra você, entendeu? Essa sacada. Então ele faz a força pra você. Pô, mas você não precisa, você não pode dar essa força pra você. Você precisa fazer o seu corpo aprender a ganhar essa força, a recrutar essa força para transferir para o que você precisa nesse momento. Entendeu? Sacou aí? Vamos lá aqui. João, outra pergunta, né? Como ganhar mais resistência na corrida? Controle da respiração, né? Excelente pergunta. E o que acontece sobre a corrida, né? Sobre a barra fixa e a isometria também. O que eu vejo, né? Um grande erro que o candidato ele comete é o seguinte: é você ficar tentando fazer o seu índice, entendeu? Você fica tentando fazer a sua corrida do TAF, quando na verdade você tem que desenvolver a sua corrida. Então olha só, a gente tem essas capacidades físicas, olha só, basicamente 5 capacidades físicas, né? Você tem resistência, que é uma capacidade física, você tem ritmo, você tem velocidade, você tem potência e você tem força. Quando você tenta fazer o seu índice, quando você tenta fazer a sua corrida, a sua distância ou o seu tempo, você está apenas correndo de acordo com o seu nível atual.
Por exemplo, eu consigo correr, né? Vamos dar esse exemplo. Você consegue correr 2.000 metros em 12 minutos. Beleza. Esse é o seu nível atual. Agora, como você vai melhorar esse resultado é desenvolvendo a sua corrida. Então, um maratonista, ele não treina para maratona correndo maratona todos os dias. Ele vai ter o quê? Uma sequência de treinamento, certo? Para desenvolver essas capacidades físicas. Ou seja, você vai ter um treino para você ganhar mais resistência, você vai ter um treino para você ganhar mais ritmo, mais velocidade, mais potência, mais força nas pernas. E como que é esse treino, basicamente, né? Você vai ter a divisão do seu treino da seguinte forma, tá? Você vai ter, na primeira parte, o seu aquecimento. Depois você vai executar a série principal do seu treino. E por último, você vai fazer um desaquecimento. A série principal vai ser, né, como já diz o nome, o ponto principal, a série principal, a parte principal do seu treino, que vai ser onde você vai desenvolver a sua capacidade, né, as suas capacidades físicas. Então, se você tem dificuldade com a resistência, você vai, nesse momento, desenvolver a sua capacidade cardiorrespiratória. Ou seja, como que desenvolve essa capacidade cardiorrespiratória? Treinando em baixas intensidades. Por quê? Treinar em baixa intensidade, você vai melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, que é a forma que você metaboliza o oxigênio, ou seja, o VO2 máximo, né? Todo mundo tem um VO2 máximo, que é essa capacidade de processar e metabolizar o oxigênio. O que é isso, né? Basicamente, assim, de uma forma bem superficial. É o quê? Você aumentar o seu tanque de combustível. Então, como você tem, por exemplo, né, como aumentar sua resistência? Então, sua resistência ela tá pequena. Então, seu tanque de combustível ele tá pequeno. Você tá com um tanque pequenininho de combustível. Se você tem um tanque pequenininho de combustível, você consegue correr pouco. Você consegue correr logo você já sente essa dificuldade com a respiração. Você fica ofegante, você não consegue correr mais porque o seu tanque de combustível ele tá pequenininho. Então, você tem que aumentar o seu tanque de combustível, que é a sua capacidade cardiorrespiratória. E isso você vai fazer através do treinamento em baixa intensidade. E aí muitas vezes você fica treinando o que em alta intensidade. Você vai lá e fica tentando fazer o seu índice. Você fica treinando em alta intensidade. Então, claro, o treino de alta intensidade, ele faz parte do seu treinamento. Você vai ter que fazer o treino de alta intensidade. Só que ele tem que começar na hora certa, tá? No momento certo da sua preparação. Não adianta você já querer treinar em alta intensidade, sendo que você não tem essa baixa intensidade nesse primeiro momento, né? Você não tem essa capacidade, o seu tanque de combustível tá pequenininho, então quando você vai colocar muito combustível, não adianta você colocar muito combustível, não adianta você aumentar a velocidade porque o tanque de combustível tá pequenininho e aí logo você já vai cansar. Entendeu? Então, você não vai ter o aproveitamento daquele treino de alta intensidade, entendeu? É como a construção de uma casa, né? Você tem cada momento, cada fase de preparação, né? Você tem o treino certo para você executar, como a construção de uma casa. Então, por exemplo, você vai construir uma casa, você tem as etapas, né? Você vai preparar lá o terreno, vai preparar o solo, né? Vai começar pela base, depois vai para a estrutura, depois você vai para o telhado, entende? Então, cada fase do treinamento você vai treinar uma capacidade física específica. Então, resistência e força pura, força resistida, ritmo, potência e velocidade ainda, tá? Então, olha só, essas capacidades físicas, elas vão entrar dentro de cada fase do seu treinamento para você chegar no pico de performance no dia do seu TAF. Tá bom? Thiago, ali, nosso aluno. Fala, Thiagão. Vamos ver essa pergunta aqui. Após os treinos de barra, costumo fazer exercícios para membros superiores, bíceps, tríceps e antebraço. Isso pode auxiliar na barra fixa ou é mais prejudicial? Tá? Olha só. Após os seus treinos de barra, tá? Quantos exercícios de barra você faz? 6, 7 exercícios? Então, se você está conseguindo fazer exercícios de bíceps, de tríceps, de antebraço, você está treinando errado. Você está treinando errado, porque o treino está muito leve para você. Se você treinar com qualidade,
os exercícios de barra fixa, por exemplo, dentro do nosso método, você vai executar 6, 7, 8 exercícios no máximo. Se você treinar da forma adequada, da forma correta, você não consegue fazer nenhum tipo de exercício depois que esses 6, 7 ou 8 exercícios. Por quê? Porque você gera uma sobrecarga extremamente agressiva. Você treina com tanta intensidade, de uma forma tão intensa, que você não consegue fazer nenhum tipo de exercício depois. Tá? E isso a gente faz o acompanhamento com os nossos alunos. Então muitas vezes o aluno também tá treinando lá, ele tá fazendo o exercício certo, só que ele não manda o vídeo pra gente, e a gente não sabe como ele tá executando, e aí aquele exercício tá leve pra ele. E aí a gente corrige, opa, agora sim eu tô treinando da forma adequada. Então a gente ajusta lá o exercício. Porra, um único exercício você já fica tipo muito cansado, muito sobrecarregado. Você não consegue nem... Cara, a hora que você termina o exercício, você tem que se largar da barra. Porque o exercício é tão intenso que você tem tanto um recrutamento dos membros superiores, de modo geral, bíceps, tríceps, antebraço, deltoides, trapézio, dorsais. Você tem uma ativação extremamente intensa desses músculos com os exercícios na própria barra, por exemplo, dentro do nosso método, que você não consegue fazer outros exercícios. Então esse é o primeiro ponto. E aí o segundo ponto, se você está executando exercícios, então, primeiro que a primeira parte do seu treino tá ruim, você tem que melhorar. E você treinar outros exercícios depois do seu treino, tá errado. Por quê? Porque depois que você treinou de forma tão intensa, você precisa o quê? Priorizar o seu descanso, a sua recuperação. Vai ser nesse momento que você vai estar evoluindo. Aí você foi lá, fez um treino intenso aqui, e aí você foi colocar outros exercícios depois do seu treino. Nesse momento você tem que estar recuperando, evoluindo. É nesse momento que você vai evoluir. E aí você está o quê? Gerando uma sobrecarga a mais. Se você gera uma sobrecarga a mais, o seu corpo vai levar mais tempo para se recuperar. Se você leva mais tempo para você se recuperar, você vai levar mais tempo para você evoluir. E aí, muitas vezes, a galera acha assim, não é possível, né? A gente tem aluno que sai de 0 barras para 4 barras em uma semana. Por que ele tem a evolução tão rápida? Por quê? Porque é um treino tão concentrado, intenso, e no segundo momento ele vai o quê? Acelerar a evolução, a recuperação. E aí vai acelerar todo esse processo de evolução. Entendeu? Então, eu destaco esses pontos aqui para você ajustar aí na sua preparação, ok? E acelerar os seus resultados, tá bom? Senão, você vai estar treinando, pô, e você não vai estar tendo resultado, tá? Pô, mas eu treino, eu me esforço. Pô, aí você está se esforçando errado, entendeu? Você está usando um treino errado. E isso acontece muito, todos os dias a gente recebe mensagem aqui. E olha só, muda enquanto você tem tempo, porque a gente recebe mensagem assim: putz, cara, olha só, reprovei no meu TAF hoje, queria ter conhecido vocês antes. Mas aí já foi. Então muda o quanto antes, né? Muda a forma que você está treinando enquanto você pode mudar. Você tem tempo para você mudar. O seu TAF não chegou ainda. Então esse é o momento de você mudar a forma que você está treinando, para você não pagar para ver. Né? Eu fiz uma live aqui com um dos nossos alunos aprovados, o Alexandre, e ele falou exatamente isso. Cara, eu paguei para ver. Tá? Eu fiz academia, eu fiz personal, eu estava muito bem esteticamente, mas chegou no dia do meu TAF, ele pensou, na verdade, em nem ir. Ele pensou em nem ir porque ele não estava conseguindo fazer a barra fixa. E mais, ele falou assim, e beleza, eu fiz o TAF, eu reprovei e eu pensei em entrar com recurso. Ele falou assim, só que ele é advogado, né? Ele é formado em direito lá e tudo mais, e ele falou assim, cara, quando eu fui avaliar o vídeo, né, a gravação da minha execução, e eu peguei a descrição do meu edital, eu fiquei com vergonha. E eu não quis entrar com recurso. Por quê? Porque eu sabia que eu não tinha executado de acordo com a descrição do meu edital. Então esse é um ponto muito importante. Olha só a consciência, né? E muitas vezes o candidato, ele quer transferir a culpa, né?
Então o ser humano ele tem essa questão, essa falha, né, da autorresponsabilidade. Então ele quer transferir a culpa. Por exemplo, ele estava treinando errado, ele não começou a preparação dele. Aí ele, não, a banca me convocou muito rápido. Eu achei que eu não ia passar na prova teórica e aí eu comecei a treinar só depois. O avaliador, não contabilizou as minhas repetições. Galera, hoje, o mundo da informação, a gente tem que assumir a nossa responsabilidade. Hoje, né, tudo que a gente precisa para ser aprovado tem na nossa disposição. Olha só, a gente tem nos nossos alunos, a gente faz a correção e o acompanhamento dos nossos alunos. Então o aluno manda o vídeo pra gente e a gente faz a avaliação do aluno. Então a gente coloca lá, né, o vídeo, o aluno manda pra gente e a gente faz a correção. Olha só, você está executando errado, você não está fazendo no padrão do seu edital. Você precisa executar isso, isso e isso. Você precisa corrigir isso, isso e isso. Olha só a sua cabeça, você não estendeu os seus braços completamente, né? Você está ali com o movimento curto. Olha só, a isometria, você não está no padrão do seu edital, você está fora do padrão do seu edital. Tá? Então, abri aqui esse leque. Vamos aqui para a pergunta da Sanches. Em relação à corrida, faço 2 km em 12 minutos. Posso correr todos os dias ou devo intercalar? Excelente pergunta. Você correr todo dia, tá? Você tem que pensar no seguinte, não é quantidade de treinamento. Não é quanto mais você treinar, mais você vai ter resultado. É qualidade. Qualidade. Você pode correr 2 vezes por semana e você ter, por exemplo, você está correndo 2 km, se você executar o treino certo 2 vezes por semana, você vai aumentar, você vai estar correndo 2.400 tranquilamente, em 12 minutos, tranquilamente. Por quê? É qualidade no treinamento e não quantidade. Então, se você correr todos os dias, inclusive você pode começar... Você vai começar o quê? A perder rendimento, porque o seu corpo ele vai ter uma sobrecarga, você vai ficar cansada demais, você não vai ter energia para você treinar, você vai acumular uma alta carga de impacto e você vai começar a ter o quê? Um excesso de treinamento, um overtraining. O que é overtraining? É uma sobrecarga tão intensa que você não vai ter mais força para você desenvolver os seus treinos. É o overtraining, que é o excesso de treinamento, que é uma exaustão, onde você não consegue render no seu treinamento. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque você acha que o problema é esse, você acha que você está treinando pouco. Não, eu tô tendo pouco resultado, então eu vou treinar mais, eu vou treinar todo dia, eu vou treinar 2 vezes por dia, eu vou treinar 1h30, 2 horas por dia. E aí você começa a ir ao oposto do que você precisa. Por quê? Pelo excesso de treinamento. Então não é quantidade de treinamento, e sim qualidade no seu treinamento. Tá? Qualidade. Desenvolvendo as suas capacidades físicas e desenvolvendo os seus pontos fracos. Então muitas vezes você faz um treino, mas esse treino ele não está de acordo com o seu nível, ele não está desenvolvendo o seu ponto fraco. Vamos dar um exemplo, olha só. Você precisa desenvolver mais as suas capacidades físicas. Mais resistência, mais ritmo, mais velocidade, mais potência, mais força. Aí você fica lá treinando, fazendo um treino que está trabalhando só o seu ritmo e a sua velocidade. E aí você não vai evoluir, porque a sua dificuldade está lá na resistência. Lembra que eu falei? Aumentar o seu tanque de combustível. Se você não aumentar o seu tanque de combustível, a sua capacidade aeróbia, não vai adiantar você fazer um treino em alta intensidade. Você não vai evoluir a sua corrida de modo geral. Entendeu? Então pensa na qualidade do seu treinamento e não na quantidade. Tá bom? Vamos lá. Daniel, vou responder mais algumas perguntinhas, ó. Mal consigo ficar pendurado na barra. Em quanto tempo consigo fazer pelo menos 3 repetições, né? É isso que a gente está conversando aqui. Vai depender do que? Da forma que você vai treinar. Se você buscar uma forma tradicional, por exemplo, olha só, como eu citei aqui o Gabriel, o nosso aluno, ele ficou 1 ano na musculação e não conseguia fazer nenhuma repetição na barra fixa. E aí em 6 semanas, né, com o nosso método, ele começou a fazer 3, 4 repetições. Entende? Então a questão está na forma que você vai treinar.
Por quê? Porque o TAF, né, você precisa de um direcionamento, você precisa de um método que vai, o quê? Te trazer o mais rápido possível os resultados. Então você precisa desse direcionamento. Então você pode treinar na academia, você pode treinar em casa, você pode treinar no parque. Agora a questão é como você vai executar o seu treinamento. Entendeu? A gente tem aluno que sai de 0 repetições para 3, 4 repetições em uma semana. Tem outros alunos que, como eu falei, o Gabriel, em 6 semanas. Outros alunos em 8 semanas, em 10 semanas. Porque cada corpo responde de uma forma. Então, o que você tem que ter a certeza? De que você está executando um método que vai acelerar os seus resultados, a sua evolução, certo? E começar o quanto antes, porque você não pode se dar o luxo de esperar o seu corpo, assim, achar que o seu corpo vai responder de uma forma muito mais rápida, tipo assim, de uma forma rápida. Por exemplo, não, se ele conseguiu em uma semana, eu também consigo. Bom, você pode conseguir, mas como você pode levar 6 semanas. Então, por isso que a grande questão é, comece o quanto antes. Tem uma frase que eu falo, e a galera, ó, se vocês verem essa frase por aí, é minha frase, hein? Já tô falando aí há muito tempo e a galera tá copiando. É o seguinte, quando sair a data do seu TAF, você vai querer ter começado hoje. Porque se você começar hoje, você vai antecipar a sua preparação e você já vai estar fazendo os seus resultados que você precisa, entende? Porque você vai treinar com antecedência, você vai treinar de forma intensa, concentrada, você vai evoluindo de forma gradativa, progressiva e de acordo com o tempo do seu corpo para evoluir. Então você tem esse tempo para o seu corpo evoluir e não correr o risco de deixar e deixando, chegar ao seu TAF e aí infelizmente às vezes não dá tempo. Né? Às vezes não dá tempo, muitas vezes não dá tempo. O índice de reprovação não é à toa que é 40 a 47%, 50% de reprovação dependendo do concurso. Pode chegar até 50%, passa de 50%. A gente já viu aqui concurso que deu em torno de 53% de reprovação no TAF. Então, pô, você quer, né, tipo assim, correr esse risco, você quer pagar para ver o quanto que você se esforça para o seu concurso, você chegar e estar nessa estatística, estar nesse índice de reprovação, né? Com certeza não. Então comece o quanto antes, tá? A sua preparação. Vamos ver aqui. O Vitor, posso fazer treinos de 3 km ou 5 km no treino de final de semana? Isso pode gerar uma evolução nos treinos de 2.400? Olha, na realidade sim. O que acontece? Você tem que... Quanto tempo vai durar o seu treino? 30, 35 minutos. Qual vai ser a divisão do seu treino? Aquecimento, série principal e desaquecimento. Essas 3 partes do treino, tá? Você vai ter essa divisão e isso vai ser executado dentro desses 30 minutos em média. Então você vai treinar por tempo, não por quilômetros. Por quê? Porque treinando pelo tempo, controlando o tempo que você faz de estímulo, por exemplo, 4 minutos, 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, você tem muito mais o controle e muito mais qualidade para você controlar os seus treinos do que a quilometragem. Veja só, eu vou correr 10 km por dia. Mas com que qualidade vai ser esses quilômetros? Eu vou fazer um longo, né, de final de semana, 5 km, por exemplo. Tá, mas com que qualidade que é esse longo? Será que realmente você está desenvolvendo os pontos fracos, a sua capacidade cardiorrespiratória? E assim, você não pode misturar capacidades dentro do seu treinamento. Por exemplo, na segunda eu faço um treino de ritmo, na quarta eu faço um treino de velocidade e no final de semana eu faço um treino longo. Quando você mistura essas capacidades físicas, o seu corpo ele não aprofunda, né, nessa capacidade física. E aí você consegue, e aí você tem um pequeno resultado. Então você tem um pouquinho de capacidade cardiorrespiratória, você tem um pouquinho de ritmo, você tem um pouquinho de velocidade, porque o seu corpo não consegue aprofundar e entender essa sinalização ao seu corpo. Então, em cada fase do seu treinamento, você vai priorizar uma capacidade física. Então, primeiro, capacidade cardiorrespiratória, resistência, base, volume, em baixa intensidade. Depois, ritmo, velocidade, força.
potência, e aí sim você vai então trabalhando cada uma dessas capacidades físicas na hora certa da sua preparação. Beleza? Então funciona assim a preparação para o TAF. E isso vale não só para corrida, isso vale para barra fixa, para isometria, tá? É assim que deve ser o seu treinamento para você chegar a 100% na sua preparação para o TAF. E é assim que funciona. E é assim que a gente tem excelentes resultados com os nossos alunos. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês alguns resultados dos nossos alunos e das nossas alunas que passaram pelo nosso método, né? Aplicaram o nosso treinamento e hoje já estão aprovados e aprovadas. Tá? Dá uma olhada aqui nesses resultados. E a cada semana que passada, a evolução enorme nos meus saltos, no meu abdominal, na corrida, foi muita evolução. Em menos de um mês de treinamento, eu já consegui aumentar minhas barras para 3, 4 barras, repetições. Já consegui abaixar meu tempo na corrida. Eu consegui ficar aos 37,6 segundos. Aí eu consegui a pontuação máxima, fiquei muito feliz, porque eu não fazia nada na isometria, eu saí do zero. E saí, em 27 dias eu saí de 4 flexões para 20 flexões e saí de 0 barra para 4 barras. E a cada semana que passada, a evolução. Show de bola. O áudio não vai ficar perfeito, né? Aqui eu puxei um vídeo. E é assim que funciona o nosso método, né? Milhares de alunos e alunas aplicaram aí o nosso método e hoje já estão aprovados e aprovadas, tá? Então, ó, vou te explicar aqui, vou te mostrar aqui como funciona, tá? Como você recebe o nosso treinamento, né? Então, a gente tem o nosso método RATAF, onde você recebe um plano de treino para todas as provas do seu edital, ok? Vou te mostrar aqui como você recebe a sua preparação. Então, você tem o seu login, olha só, e você tem o seu concurso específico, tá? E o treinamento é de acordo com o seu concurso e de acordo com o seu nível de condicionamento físico, né? Vamos pegar esse concurso aqui como exemplo, olha só. Então aqui, ó, você tem as semanas de treinamento e você tem o treinamento, tá? Olha só. Então aqui no dia, vamos puxar aqui, ó. Na semana 1 aqui, ó, você tem o vídeo do aquecimento, aqui é um treino de natação, né? Vamos puxar o dia 2, ó. Então aqui você tem o treino de corrida, olha só. Então você tem aqui o treino de corrida, tem as instruções e orientações para você começar o seu treinamento. Isso você tem os treinos de barra, de isometria, de flexão, tá? E em cada dia, que tem os dias da semana, olha só, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, e tal. Você tem os dias aqui, você tem o seu treino descrito e é isso aí, ó, tem o seu cardápio também. E é assim, como que funciona, né? Qual que é o seu primeiro passo dentro do nosso método? Tá? Então você passa por 2 testes iniciais, um teste de resistência, que é um teste de corrida, e um teste de força de membros superiores. Então com esses resultados que a gente vai mandar o seu treinamento para todas as provas do seu edital. Então você vai receber um plano de treinos para todas as provas. Os treinos são muito rápidos, cerca de 30 a 35 minutos no máximo você já finaliza o seu treinamento. Porque é um treino intenso, concentrado, para você acelerar a sua evolução. Você pode treinar em casa, no parque ou na academia, onde fica mais fácil você encaixar na sua rotina, certo? Como que você recebe o seu treinamento, tá? Você vai se cadastrar dentro da nossa plataforma, como eu mostrei, e a gente vai alimentar os seus treinos lá dentro do seu acesso. Então você vai receber ali o dia 1, dia 2, dia 3, você tem o vídeo explicativo, o vídeo demonstrativo, número de séries, tempo de intervalo e número de repetições que você vai cumprir em cada treino, em cada exercício. Tá? Anderson, e se eu tiver alguma dúvida sobre o meu treino, como que funciona? Pensando nisso, a gente tem o nosso suporte, onde todos os dias a gente faz o atendimento, o acompanhamento dos nossos alunos. Então você vai poder mandar sua dúvida, vai mandar o seu vídeo treinando para a gente fazer a correção de como você está executando e fazer o seu acompanhamento. Tá? Você também vai receber o que? O seu cardápio alimentar para você reduzir o peso, ganhar massa magra, ter energia no seu treinamento. Você vai ter exercícios de fortalecimento, mobilidade e flexibilidade para você não se lesionar durante a sua preparação, e você vai ter técnicas emocionais para chegar a 100% na sua preparação. Beleza? Então funciona assim o nosso método, que hoje já aprovou milhares de alunos e alunas por todo o Brasil.
tá bom? O link para a matrícula está aqui na nossa bio, tá? Esses depoimentos que eu coloquei aqui, tem os depoimentos lá também na página, no nosso link, né? Você entrando ali no link, na página, clica lá, você mesmo vai ver os depoimentos, os relatos desses alunos que estavam com dificuldades, estavam acima do peso, não estavam conseguindo fazer a barra fixa, a isometria, a corrida, e hoje já estão aprovados e aprovadas. Beleza? Então, o link tá aqui na nossa bio. Você finalizando a sua matrícula, você começa imediatamente a sua preparação, tá? Você já recebe as instruções e orientações para você começar a sua preparação, tá bom? O Monteiro, né, fez uma pergunta ali. Monteiro, você tá lá no grupo de suporte, né? Daqui a pouquinho vai ter atendimento às 8h30, então manda lá a dúvida pro nosso treinador, né, pra Paula, que ela vai te orientar como você deve proceder ali, vai te dar todo o suporte possível, tá bom? Então vai lá no suporte, todo dia tem acompanhamento, de segunda a domingo a gente tem acompanhamento dos nossos alunos, então entra lá, manda sua dúvida, manda sua dificuldade e, né, a gente vai te passar ali a orientação para você começar aí a evoluir, a ter mais resultados, beleza? Show de bola, Monteiro. Isso aí, então entra lá, daqui a pouquinho às 8h30 começa, né, o nosso suporte, então entra lá pra gente fazer o seu acompanhamento, né, conversar com você, dar todo o direcionamento para você. Beleza? Show de bola? Galera, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Valeu demais, tamo junto. Isso aí, vamos pra cima. Monteiro, segue lá, entra no suporte, segue o seu treinamento. Você vai ver que o seu treinamento ele já vai desenvolvendo a sua capacidade de cardiorrespiratória. Então é só você seguir o plano de treinos, entra lá, fala com o nosso time. E você vai ver que aí nas próximas semanas você vai estar correndo muito bem, você vai estar respirando melhor, vai estar com um ritmo melhor. E vamos para cima dessa aprovação. Beleza? Galera, é isso aí. Valeu, tamo junto. Eu vou ficando por aqui. E a gente vai conversando aí durante o dia. Valeu!